Porque de acordo com a Rede Dor São Luís, estudos sugerem que para um adulto de 40 anos de idade, o risco de desenvolver a DAC, que é a doença arterial coronariana, durante a vida é de 49% para homens e 32% para as mulheres, sendo considerada a maior causa de morte nos países desenvolvidos, olha só. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso Santa Receita o cardiologista Dr. Fábio Baptista. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita, viu? Legal, obrigado. Ainda mais para falar sobre uma doença, sobre um assunto que é tão importante, né? Porque a gente viu, é um índice muito alto, doutor. Então, para começar, eu queria que o senhor contasse para a gente, para todo mundo que está em casa, o que é a DAC? Bom, vamos lá. Primeiro, o que é coronária, né? Coronária é uma artéria. Aí complicou, né? O que é artéria? Artéria é um vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo, em geral, leva sangue arterial, que é aquele sangue rico em oxigênio. Fica mais fácil, mais didático a gente pensar assim. E por que ela é importante? Porque ela é pequenininha e fica sobre o coração. Então, qualquer obstrução dessa artéria dificulta a passagem de sangue. Olha só. E o sangue é que nutre o músculo do coração. Então, o que significa? Essa artéria é o que leva oxigênio para o músculo cardíaco. Se eu obstruí-la, eu perco a vitalidade daquele músculo. Então ela é muito importante. Muito importante. E as pessoas não sabem muitas vezes. Olha só. E essa doença arterial coronariana, o que é? Uma inflamação? Nossa, você estudou. Ah. Na verdade, ela é uma doença inflamatória. Ela leva à obstrução da artéria. Existem várias substâncias. A gente fala assim, gordura fica mais fácil, porque o colesterol é um fator de risco importante para a doença. Então você vai acumulando essas substâncias na parede da artéria, ela vai ocupando, nós chamamos de luz, é como se fosse um caninho. A parte interna do caninho, a artéria, vai sendo obstruída gradativamente, até que um dia essa placa se rompe, forma o coágulo e obstrui a passagem do sangue, que é o que se chama no coração de infarto. E no cérebro é o derrame, acidente vascular cerebral. Gente, olha só, e a gente acaba ouvindo muito a falar sobre o infarto, sobre o derrame, mas existe uma causa por trás que a gente não escuta falar tanto, né? E quais são os primeiros sintomas dessa doença? Eles são bem perceptíveis, doutor? Em algumas pessoas, sim. Nos homens, por exemplo, a dor é muito mais clássica. É uma dor no peito, forte, opressiva. A pessoa começa a suar frio, fica pálida, com falta de ar, com cansaço. Algumas vezes, idosos, diabéticos e mulheres. As mulheres têm um retardo no diagnóstico e na procura por atendimento, porque a mulher, ela tem muitas vezes sintomas um pouquinho diferentes do homem. Então não é uma dor tão clássica, não são sintomas tão clássicos e às vezes é uma dor que ela não considera expressiva, importante, e ela retarda a procura no atendimento. Isso é muito importante, porque quando a gente tem um processo de obstrução de artéria, quanto mais cedo eu abri-la, quanto mais cedo eu tratá-la, mais músculo eu vou salvar. Então a gente costuma dizer que tempo é músculo na cardiologia, quando você tem infarto. Então eu tive um sintoma, poxa, será que é um infarto? Gente, você tem que procurar atendimento médico. Né? Não fica na dúvida. Não pode. Ou então se ele começa a acontecer de maneira recorrente e às vezes não tão intensa, você fala assim, acho que é porque eu estou estressada, porque eu estou nervosa. Não, procura o médico, vá ao cardiologista, faça um exame. Você consegue prevenir uma doença aguda, que é o infarto, porque antes do infarto, essa doença vai acontecendo por meses, anos. Então você consegue controlar. E existem alguns pacientes, alguns casos que têm mais disposição para desenvolver esse tipo de inflamação? Na verdade é assim, existem coisas que quando elas estão presentes aumentam a chance de formar a doença. Por exemplo, são chamados fatores de risco. São condições que quando presentes aumentam a chance de doença. Então, em relação à doença coronária, a gente pode falar da obesidade, do cigarro, excesso do consumo de álcool, colesterol, pressão alta, obesidade, diabetes, são condições que quando presentes aumentam a chance da doença. Então o que eu vou fazer? Se eu tenho uma dessas doenças, eu vou tratá-las. Se eu ainda não tenho, eu vou ter uma vida saudável, vou fazer exercício, melhorar minha alimentação, para que eu consiga assim diminuir a chance dessa doença. É sobre isso que eu queria falar, sobre a prevenção. Então existem algumas, não fórmulas, né, mas estilos de vida diferentes que você consegue se adaptar para que você evite essa doença. Muito bem. Se você fizer exercício físico, se você tiver uma alimentação saudável,
isso já te ajuda a controlar peso. Então, consequentemente, você está prevenindo ou tratando a obesidade. Então, toda doença, ela começa por mudança comportamental. O problema é que a nossa cabecinha é difícil. Então, você fala para a pessoa, ó, você tem que fazer exercício, melhorar a alimentação, que você vai ter uma vida saudável, vai viver mais e com mais qualidade de vida. E a pessoa não executa. Então, é importante a gente frisar isso. É uma doença séria? É. Ela é grave? É. Mas ela é completamente prevenível, na grande maioria das vezes. Olha só, mudança de vida, né? E eu tô vendo aí que tem um coraçãozinho por aí. Eu trouxe meu coração aqui. Você vai abrir o coração pra gente. Vou abrir o coração no pra nosso Santa vocês. Receita, doutor. Pra explicar o que pra gente com esse coração? Me conta. Essas coisinhas vermelhinhas que aparecem aqui são as artérias. E o azul nós chamamos de veia. Como eu já disse de maneira didática, a gente pode dizer que a artéria é o que tem sangue mais oxigenado e a veia não. O infarto é justamente a obstrução dessa arterinha vermelhinha. Então, quando você tem obstrução dessa artéria, lá dentro forma-se um coágulo, você tem um evento agudo. Que é como se fosse ali na imagem que está atrás do senhor, olha. Nossa, perfeito. Essa imagem está bem ilustrativa. Tá. Vocês veem que é um caninho, né? Aqui ele se apresenta de maneira tortuosa. A parede da artéria, vocês conseguem notar uma coisa amarela no seu centro. Essa é a parede da artéria. A parede da artéria é ali que a doença começa. Então esse amarelinho é representado pela gordura que é acumulada. Aquelas coisinhas redondinhas são os glóbulos vermelhos, as hemácias. Então você observa que elas estão se juntando ali para passar por um caminho estreito. Tá apertando, né? Doença arterial coronária. É isso. Olha só, gente. Até que um dia ela obstrui. A gente tem mais ali, olha. Algumas passam, mas aí fica acumulado lá, né? Levando em conta aquela imagem anterior, nós podemos até entender que é uma progressão natural da doença. Ela era um pouquinho mais aberta, permitia a passagem de maior quantidade de sangue. Agora você observa que passa muito menos. Você está prestes a ter um infarto. E conta uma coisa, doutor. A gente sempre fala, o infarto, às vezes as pessoas sentem aquela dor no peito. A doença coronária... coronariana, arterial coronariana, ela também, as pessoas sentem essa pressão? É a mesma pressão de um infarto? Como é que é? O infarto, em geral, tem uma dor mais forte, mais prolongada, mais do que 10 minutos. Angina significa dor. Angina do peito é o sintoma mais clássico da doença arterial coronária. Em geral, voltando àquela imagem que nós acabamos de ver, se você lembrar que está passando menos sangue, se eu fizer exercício físico, o músculo vai contrair mais rápido. Se ele contrai mais rápido, ele precisa de mais oxigênio. Se eu tenho uma artéria que tem uma obstrução que não permite um aumento do fluxo sanguíneo, eu vou ter dor no peito. Então ele está avisando que tem um problema. Quando eu faço esforço, eu sinto dor no peito, estou me sentindo mais cansado do que habitualmente. Mas a dor passa logo, 1 minuto, 2 minutos. Isso é angina. Então você consegue identificar que a artéria ela evolui com um problema e que você pode reverter o evento agudo. Se você for ao médico e tratar, você consegue evitar. E é sobre isso que eu queria perguntar para o senhor. A pessoa sentiu e não é à toa, né? Então tem que procurar um especialista. Como é que é feito o diagnóstico dessa doença? Bom, em primeiro lugar, o diagnóstico, a gente sempre leva em conta, a gente fala de diagnóstico clínico. Quando você vai ao médico, o médico faz um monte de pergunta. Pergunta da sua vida pessoal, da sua vida familiar, seus hábitos. Isso se chama a história clínica, a anamnese. E depois ele examina a pessoa. Então o diagnóstico começa pela anamnese e exame físico. O que significa isso? Eu não vou fazer diagnóstico se eu não for no médico, em primeiro lugar. O médico, muitas vezes, ele tem uma suspeita e ele não consegue, pelo exame físico, identificar se aquilo realmente é uma doença. O que ele faz? Lança a mão de exames. Aí você tem uma série de exames. Vamos falar dos mais comuns. Eletrocardiograma, que é um exame muito simples, barato, você faz no consultório, fácil. Teste ergométrico, aquele que você corre na esteira e você faz vários eletrocardiogramas seriados em repouso, esforço e após esforço, compara os eletros e você pode identificar alterações que sugiram que você tem essa doença. Aí o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, que a gente brincou que eu abri meu coração, o eco faz isso, ele corta o coraçãozinho, olha lá dentro, consegue identificar as coisas. E muitas vezes, se você tem doenças mais expressivas, você vai lançar mão de exames que você consegue ver a artéria. Não invasivos, chama-se angiotomografia, e cateterismo naqueles casos que você pretende fazer algum tipo de intervenção. Mas esses são casos muito específicos. Então, eu vim aqui para fazer uma angiotomografia, um cateterismo. Ninguém vai fazer isso, só se tiver indicação.
Tá, então tem que tomar todos esses cuidados, né? A gente recebeu uma pergunta aqui do Osmar de Suzano. Boa tarde, Osmar. Gostaria de saber do doutor se a pessoa que tem problemas de tireoide pode causar algum problema no coração. Muito bem. Existe uma relação de disfunção de tireoide e doença do coração. Só que tratar a doença da tireoide, acho que quando ele se refere, é mais comum, chama-se hipotireoidismo. Hipo é menos. Tireoidismo é um problema da tireoide, que é uma glândula que fica na região do pescoço, região cervical. Muito bem, muitas vezes você produz menos hormônio nessa glândula. Aí você consegue ver pelo exame de sangue. Gente, um exame muito simples. Fácil, né? Não, muito fácil, muito fácil. É o hormônio que chama hormônio estimulante da tireoide. Você faz um exame de rotina anual de check-up. Esse exame mostra que sua tireoide funciona menos. Você simplesmente tem que tomar um comprimidinho. Aí o que acontece? Você repõe o hormônio que sua tireoide não consegue produzir. E acabou o problema. Acabou o problema que eu digo assim, você volta a ter a mesma quantidade de hormônio que você deveria naturalmente. E aí a chance de doença volta a um indivíduo que não tem doença de tireoide, basta tratar. É exatamente isso, sempre se cuidar, não é verdade? Verdade. E aí depois que o diagnóstico veio, como é que é feito o tratamento? Você tem a opção de tratamento clínico, exercício, mudança de hábito, exercício, alimentação, perda de peso, parar de fumar, parar de ingerir bebida alcoólica e remédios. Esses remédios, em geral, você vai ter a utilização do ácido acetil salicílico, que a gente fala de AS, ou um nome comercial aspirina, que todo mundo conhece, né? Remédios para colesterol. Então você tem que tomar remédios que diminuem o teor de colesterol. Lembre-se daquela imagem amarelinha na parede da artéria. Você começa a diminuir a placa. Isso pode acontecer. Tá. Se você tratar tomando direitinho os seus remédios, fazendo exercício, melhorando a alimentação, esse remédio do colesterol ajuda. E por vezes remédios que diminuem o consumo de oxigênio. A gente discutiu que a falta de oxigênio pode levar a angina e infarto. Se eu der remédios que aumentam a oferta de oxigênio e que diminuem o consumo de oxigênio pelo músculo, você também pode ajudar esse indivíduo a não ter angina, não ter dor no peito. Esse é o clínico. Aí você pode fazer angioplastia, que é entrar na artéria, ir até aquele ponto onde existe obstrução e colocar um dispositivo metálico chamado stent. Aí você aumenta o fluxo dessa artéria. E um outro que chama-se cirurgia de revascularização miocárdica, que é chamada popularmente de mamária e ponte de safena. Então, tratamento clínico, angioplastia e cirurgia. Olha só, a gente tem mais uma perguntinha, da Solange. Boa tarde, Solange. Eu tenho sentido dor no osso, no meio do peito. Pode ser artéria ou veia fechando? Tenho 42 anos. Muito bem. Sexo feminino, 42 anos. Não é tão comum, mas o que a gente tem visto é que a mulher tem sido exposta a fatores de risco que no passado ela não era. Hoje você tem dupla, terceira jornada. Então a mulher enfrenta um estresse muito grande. E o infarto na mulher está muito mais relacionado, claro, doença com colesterol alto, hipertensão, obesidade, mas muito mais ligado a esse quadro emocional. Olha só. Então é assim, no passado, algumas décadas atrás, uma mulher de 42 anos com dor no peito, você falava assim, olha, qualquer coisa menos infarto. Hoje não. Hoje vocês estão a toda, trabalhando Bombando, muito. Né? Trabalhando muito. E vocês sentem muitos problemas de relacionamento familiar, a mulher acaba sentindo mais. Somatiza mais, né? Boa, somatiza mais, legal. Então, ela tem mais chance. Ela falou dor atrás do osso do peito, chama externo. Olha que curioso, a dor que leva a angina, que leva a suspeita dessa doença, chama-se dor retroesternal, dor atrás do externo. Olha Então, só. é assim, isso é angina? Eu não sei. Mas uma mulher, 42 anos, pode ter mais fatores de risco e tem dor no peito, o que ela vai fazer? Vai ao médico, vai relatar para o médico qual que é a característica da dor. Só com o exame clínico e a anamnese, ele já vai falar assim, em termos de chance, você tem uma baixa ou alta chance de ter um problema. Quanto mais alta a chance, mais necessário você lançar a mão de exames que complementem esse raciocínio clínico. Então, ela precisa, sem dúvida nenhuma, procurar médico para fazer uma avaliação. E não é a veia, né? Há muita confusão da veia e artéria. Infarto é doença arterial, tanto que o nome que você mesmo disse, doença arterial coronariana. Então pode ser? Sim. Tem que investigar, né? Aproveitando essa oportunidade, as pessoas
a vida mudou, como a gente acabou de falar, né? As pessoas têm trabalhado muito, têm somatizado muito mais. Existe uma especificidade de, por exemplo, assim, eu devo procurar um cardiologista uma vez por ano, 2 vezes por ano? Tem um período de que as pessoas precisam procurar esse especialista? Sim. Em geral, você deve procurar fazer exames anuais. Eu não diria nem especificamente o cardiologista, porque, por exemplo, as mulheres procuram o ginecologista anualmente. O ginecologista é o clínico da mulher. Ele tem plenas condições de fazer os exames de sangue, identificar uma alteração de tireoide, de colesterol, de hipertensão e tratar. Eu não me sinto à vontade. Fez o diagnóstico, encaminha para o cardiologista, mas a mulher já tem que ir no ginecologista. E os homens devem fazer os exames. Estamos no Novembro Azul. Lembrando Novembro Azul. Então, gente, você tem que ir no médico, você tem que fazer exame. E o urologista também é um bom clínico. Só que aí, quando você fala, os homens a partir de 40 anos, as mulheres a partir de 50 anos, principalmente quando entra no período do climatério, após a menopausa, aumenta a chance de doença. Aí, anualmente, você tem que ir no médico. E uma coisa legal de falar é que, por exemplo, as crianças, a partir de 10 anos, elas devem fazer exame de sangue para ver colesterol. Olha só. E aquelas que têm parentes em primeiro grau, que têm doença arterial coronária, principalmente quando abaixo de 55 anos em homens e abaixo de 65 em mulheres, a partir de 2 anos de idade. Perfeito. Então, os pais também devem ficar atentos. É isso aí, né? Tem que ficar atento. Com certeza. Olha, tem mais uma perguntinha pra gente, da Ivani, de São José dos Campos. Boa tarde. Reposição hormonal em mulheres reduz a incidência de doença arterial coronária? Obrigada. Bom, muito bem. Na verdade, é assim, não que reduza a doença. A gente já fez estudos que já foram publicados que não há uma relação de você fazer reposição hormonal e ter menos doença. Mas se porventura você já faz reposição hormonal e você tem os benefícios dessa reposição, se o ginecologista recomendou e você não tem doença conhecida, tudo bem, não tem problema. Mas a gente sabe que aquela reposição hormonal que está muito mais ligada à progesterona que estrógeno é melhor. Então, é importante que o ginecologista faça avaliação do risco cardiovascular e se a mulher tiver muitos sintomas e tiver necessidade, ela melhora a qualidade de vida. Então, o ginecologista pode muito bem estratificar o risco e saber quando que essa pessoa se beneficia. Perfeito. Então, mais uma vez, a gente tem que entender que essa doença, ela está presente, é mais comum do que a gente imagina, né? Infelizmente. Mas, cuidando da saúde, tendo uma alimentação saudável, uma boa qualidade de vida, pode reverter tudo isso e evitar que essa doença te acometa, né, doutor? Perfeito. Perfeito seu raciocínio. É isso, gente. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Diretor, tem mais uma pergunta aqui, olha. A Ana Almeida mandou pra gente. Boa tarde, Ana. Gostaria de saber se por ter alguém da família que colocou uma válvula, outras pessoas da família também correm o risco de ter algum tipo de problema cardíaco. A doença valvar... posso abrir meu coração de novo? De novo. As válvulas são 4, vai. Aqui do lado direito chama-se tricúspide, mitral, pulmonar e aórtica. Então, essas são 4 válvulas do coração. Você pode ter doença em qualquer uma delas. Em geral, essa doença ela é adquirida ou você nasce com ela, que é congênita, não hereditária. Então, Perfeito. Eu tenho um parente que teve uma doença na válvula aórtica porque com o passar dos anos teve um problema degenerativo e eu precisei trocar essa válvula. Isso não tem nada de genético. Então, eu não tenho mais chance de ter doença porque um parente meu teve uma doença valvar. Tá, perfeito. Tem mais perguntinha pra gente. Que legal. As pessoas participando. E é isso aí, gente. Vão mandando perguntas pra gente. A Beth de Campinas. Tenho 58 quilos, colesterol sempre alto, porém faço caminhada sempre. É perigoso, doutor? Beth, você tem um problema, provavelmente, de colesterol alto. Ela falou que tem 58 quilos, mas a gente não sabe qual a altura. Então, vamos supor que ela tenha, sei lá, 1,70 m, com 58 quilos. O índice de massa corpórea, que é um indicador que avalia relação peso e altura, é normal. Então, ela não tem obesidade. Faz exercício. Tem uma qualidade de vida boa. Se alimenta de maneira correta e tem colesterol alto. Gente, ela não pode fazer mais nada. Ela já faz a parte dela. Então, ela tem uma doença, As pessoas em geral que têm colesterol alto e têm uma qualidade de vida boa é porque tem uma condição genética. Então, muitas vezes essas pessoas precisam de remédio.
Então precisa ir no médico, fazer exames e se porventura confirmar. E uma coisa importante, a gente falou das crianças, né? Rastreamento familiar. Quem tem isso tem que buscar na família irmãos, pais, avós, primos, parentes em primeiro grau, que se porventura for doença familiar, você consegue fazer diagnóstico em crianças. Precoce, né? E o que é legal? É assim, você começa a fazer uma prevenção aos 40 anos. Aquela criança começa a fazer aos 10. A chance dela ter é quase mínima. Isso. Rastreamento familiar, não podemos esquecer isso. Sensacional. Tem mais uma perguntinha pra gente. O Gustavo. Tenho histórico de ansiedade e sinto dor no peito, muito formigamento no braço esquerdo. Será que tem alguma possibilidade de ser alguma doença grave? Bom, mais uma vez algumas características importantes, né? Sexo masculino, mas a gente não sabe idade, peso, altura. Então, o sintoma que ele refere não é um sintoma clássico de um problema relacionado ao coração. A gente acabou de dizer que o estresse é um fator de risco. Então, se eu tenho um problema que é ansiedade, estresse, eu reconheço que eu tenho, eu não vou menosprezá-lo. Eu vou procurar atendimento médico, porque isso é um problema. Isso não é assim, você está nervoso. Não, estou nervoso não, estou doente, eu tenho ansiedade. Às vezes é um distúrbio psiquiátrico que mais para frente pode trazer problemas na minha vida. Então, trate, gente. É isso, vá ao se médico. Cuidar sempre, né? Não é uma dor à toa. Não é um sintoma sem importância. Exatamente. Doutor, muito obrigada pela sua participação, viu? Tirou muitas dúvidas, eu tenho certeza que o pessoal de casa adorou. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso Santa Receita. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço.